falamos sobre o aspecto geopolítico. E eu vou te provar trazendo uma análise dos fatos históricos e dos fatos atuais que remetem o continente mais populoso do mundo. Vem aqui comigo, ó. Primeiro ponto que eu já vou trazer é no pancadão, eu vou falar de Taiwan. Taiwan teve uma eleição no qual um presidente que foi eleito diz: eu sou contra a unificação com a China. Isso leva ao aumento ainda maior de tensão entre a pequena ilha capitalista e o grande e poderoso país socialista. Jean, mas a China é socialismo de mercado? Sim, mas o sistema político que impera ali é o socialismo, com as características partido único, estatais, ausência de direitos, onde você tem um grupo dominando e organizando a sociedade. Tá, não vamos entrar nessa discussão. O que nós temos que pontuar aqui? Que essa relação aqui já estava tensa desde a visita da Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Elevou o nível de tensão. A população elegendo esse presidente, o que ela quer mostrar para a China? Que nós vamos continuar independentes e não queremos ser anexados pela China. E o que ela quer falar para a China com isso? Nós queremos ficar independentes. Contrária à fala da grande China, Xi Jinping se reelegeu com a seguinte fala: nós não vamos aceitar a independência de Taiwan. A China é uma só, não duas. Se você não sabe da história, eu vou resumir rapidinho. Você teve ali uma luta interna entre nacionalistas e socialistas. Os socialistas venceram essa guerra, liderado por Mao Tse-tung. Os capitalistas, liderados por Chiang Kai-shek, se refugiaram na pequena ilha e tiveram apoio dos Estados Unidos. Com isso, você teve um apoio muito forte, principalmente militar, que levou à criação dessa autocracia inicialmente, depois um país democrático que é Taiwan. Mas Taiwan, sob o olhar chinês, é uma província rebelde e não existe como país. Essa é a principal área hoje de tensão que envolve a China, mas não é somente essa área. A China também tem ali rusgas e tensões com a Malásia, com o Vietnã, com as próprias Filipinas, pela posse do mar da China, onde trafega milhões e milhões em mercadorias vindas do Oriente Médio, vindas da Europa, em direção à China. E também da China para esses países. As embarcações chinesas saem e vão em direção à Europa, Ásia e África, a partir dessa região cheia de estreitos, que é o Mar da China. Há uma tensão gigantesca. A China criou até ali ilhas artificiais para falar que esse território pertence à grande potência. Tá, Jean? Você me trouxe daí 2 pontos envolvendo a China. A China também tem ali uma área de tensão com a Índia e com o Paquistão, que é a região da Caxemira. Ah, mas Jean, a China está dentro dos BRICS, junto com a Índia, então são parceiras. Até a segunda conversa são parceiros. Os dois países disputam a centralidade hoje na Ásia. Jean, mas e o Japão? O Japão está no 3º escalão. O Japão tem muitos problemas internos para resolver, então essa questão externa não é pauta do governo japonês hoje. Você tem ali a China e a Índia sendo protagonistas na Ásia e elas disputam a Caxemira, mas uma área já com uma menor tensão, mas não podemos dizer que é uma região, né, sem nenhuma tensão entre os dois países. Tá, Jean, o que mais tem envolvendo a China? A China apoia o regime norte-coreano de Kim Jong-un e Kim Jong-un, todo momento, ele faz exercícios militares, mira mísseis para a Coreia do Sul, seu inimigo eterno, e também ao Japão, criando ali mais tensão. A Coreia do Norte, também não podemos esquecer, que enviou armamentos para a Rússia. Lembrando que a Rússia
uma parte do continente está na Europa e a outra parte do continente está na Ásia. Então a Coreia do Norte aqui é uma área de grande tensão, faz parte desse trio tão poderoso na Ásia que envolve Rússia, Coreia do Norte e China, que são opostos a Taiwan, a Japão e a Coreia do Sul. Esses três países aqui, ó, são ligados aos Estados Unidos. Então você tem aquela espécie de Guerra Fria aqui na Ásia, que é o continente mais importante do mundo hoje. A Coreia do Norte, nesses últimos dias, fez um lançamento de um foguete de longo alcance que tem capacidade de atingir os Estados Unidos. A Coreia do Norte já também fez lançamentos de mísseis que ultrapassaram o território japonês. Ela sempre se posiciona de forma aguerrida ali no âmbito geopolítico da Ásia. Por quê? É uma espécie de troca. Os Estados Unidos não quer mais uma área de tensão, que isso poderia levar um desgaste ao governo de Joe Biden, já que nós temos uma eleição aí próxima nos Estados Unidos, e isso pode gerar mais problemas para o democrata. Então, o que o Kim Jong-un faz? Lança um míssil, o Kim Jong-un fala que vai dar armamento, se reúne com Vladimir Putin. A intenção é que os Estados Unidos financiem a economia norte-coreana, porque a economia norte-coreana ela precisa de dinheiro para sobreviver, é um país pobre, é um país que precisa desse dinheiro vindo do exterior, né, para manter essa estrutura desenhada pelo Partido Comunista da Coreia do Norte. Gia, mas a Coreia do Norte não recebe dinheiro da China? Recebe dinheiro da China, tá? Mas precisa desses dólares estadunidenses. Então, uma espécie aí de pressão. Claro, se os Estados Unidos bater o pé e falar não vou mais emprestar dinheiro, abandonar o regime norte-coreano, possivelmente Kim Jong-un tenha outro posicionamento frente à Coreia do Sul e frente ao Japão, e seria aí catastrófico para essa região da Ásia. Claro que para a China também não é interessante que você tenha uma instabilidade dessas proporções aqui, já que o foco da China é disputa comercial. A China tem algumas disputas territoriais, como é o caso de Taiwan, como é o caso aqui da província de Xinjiang, dos uigures, tá? Então a China tem disputas territoriais, mas o foco dela é a questão econômica, é um posicionamento econômico frente aos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, ele precisa do quê? De apoio nessa região, que é interessantíssima para o mercado estadunidense, já que nós estamos falando da maior quantidade de gente no mundo que vive aqui, né? Então é muita gente para consumir os produtos estadunidenses, e os Estados Unidos perdendo, né, a influência na Ásia, vai dar passos atrás aí na sua economia, e isso não é interessante. Então os Estados Unidos, ele tá muito ao lado do Japão, muito ao lado da Coreia do Sul e de Taiwan, mas ao mesmo tempo Joe Biden e qualquer outro presidente que passa nos Estados Unidos, ele fala o seguinte, eu não vou apoiar a independência de Taiwan. O que os Estados Unidos querem? Que continue da forma que está, tá? Não é independente politicamente de fato, né? O que eu falo de fato? É o reconhecimento do cenário internacional que Taiwan é um país de fato, mas ao mesmo tempo, comercialmente, Taiwan tem aí a sua independência, é interessante tanto para Taiwan quanto para os Estados Unidos, que também se contrapõem com a China. Não é interessante os Estados Unidos, presta atenção nisso que é importante, perder essa guerra, que vai mostrar fragilidade, e aí você pode ter um avanço maior da China na Ásia. E aí, o que você acha de tudo isso? O que você acha que pode acontecer aqui no continente asiático? Desce o dedo no like, se inscreva no canal, o canal de educação precisa do seu apoio. E ó, comente, eu leio todos os comentários, cara, é muito legal ter o comentário de vocês a respeito da disputa geopolítica, e essa disputa ainda maior, porque nós estamos falando da Ásia. E se você quer ter conhecimento de geopolítica, cara, aulas de mais de 1 hora, detalhadas, conhecimento hoje é poder. Você vai entender dos fatos geopolíticos que aconteceram e acontecem
as questões de atualidades que são importantíssimas, tanto para concursos públicos, vestibulares, mas também para a vida. Conhecimento vale muito hoje numa roda de conversa, numa entrevista de emprego, e o Gabarita Gel traz a plataforma Geopolítica Flix para você. Aqui na descrição tem o link, ó, precinho, cara, baratinho, R$10 aí por mês, você já pode estudar, cara, e entender em aulas dinâmicas, diretas e objetivas toda geopolítica global. Beleza? Desce o dedão no like. Ó, voltamos forte aí em 2024. Valeu!